melhor forma de conversar com o autista? Pois bem, antes do autista tem o ser humano. Então essa acho que é a principal. A melhor forma de conversar com um ser humano que apresenta um quadro autista é como qualquer outro ser humano. Eu preciso me adequar à linguagem que aquele ser humano possui. Por exemplo, nas 7 linguagens a gente analisa um autista tendo 3 das 7 linguagens a mais do que a maioria das pessoas. Então, das 7 linguagens, o autista tem sonoro, muito sensível, sonoro, artístico e o musical. Então veja que semelhança ele tem. O vibracional, ele é muito sensível a sons e a campos magnéticos, né? E ao mesmo tempo ele é muito artístico, criativo, e ele é muito musical, ele é muito intelectual. Ou seja, o autista precisa receber estímulos das outras linguagens. Então, se eu já sei que o autista é muito sensível no som, é muito artista e é muito musical, eu me comunico por essas linguagens. Porém, eu não posso esquecer de alimentar corporal, verbal, leitura e escrita de mundo, que o autista não tem, ele não lê as situações, né? Então, o que eu vejo? E o que as 7 linguagens nos trazem é que eles só estão em desequilíbrio de linguagens. Muito diferente do que a maioria das pessoas saem medicando, tratando e até se comunicando com o autista diferente do que qualquer outro ser humano, né? Tentam, sei lá, montar uma situação para conversar com aquela criança ou infantilizar a comunicação. E na verdade, simples assim, eu só preciso me adequar às linguagens e estimular as outras. O maior problema hoje é essa falta de olhar para a natureza, né? Como as 7 linguagens são a nossa natureza e a nossa natureza está esquecida, como a gente olha para uma coisa que está esquecida, a gente não olha. Nós não olhamos, a gente não tem isso nem na visão, nem no intelecto, na prática muito menos. Então a gente está remediando todos os sintomas e nunca atingindo as causas. A causa do autismo é uma deficiência de linguagem, é uma estimulação de estresse ou uma sobrecarga no sistema nervoso, ou ainda na barriga, ou ao longo do processo de desenvolvimento. Simples, só que isso acontece com todo mundo. E quanto antes detectam hoje que é autista, mais cedo é medicado. Então a gente tem que abrir os olhos para isso, né? Se eu deixo essa criança sem ser medicada, vai se transformar em um adolescente, em um adulto, como a gente tem vários adultos hoje. Agressivos, intolerantes, impacientes, insatisfeitos, depressivos, doentes. Nós temos milhões de autistas adultos. Milhões, bilhões talvez. E a gente está tratando um ser humano que está em desenvolvimento como doente, desde cedo. Então esse ser puríssimo e ainda em construção já é tratado como um doente. Isso é muito grave, porque se ele já é doente pequeno, quando ele crescer ele vai ser ainda doente. O que a gente poderia fazer nas 7 linguagens na prática? Olhar para o autista como qualquer outra deficiência de linguagem. Simplesmente essa criança, esse adolescente, falta algo. O que é? O que é que está faltando? Eu preciso alimentar o que está faltando. Preciso equilibrar a balança das linguagens, a balança da inteligência, da comunicação. Se esse autista for medicado, ele não é estimulado. Então a gente tem que estimular adultos, adolescentes, crianças, bebês, autistas ou não autistas, em ordem natural, pela natureza de que o cérebro funciona, e não medicar algo que está errado. Eu não quero que se comporte assim. Eu medico isso. Eu medico esse sistema para ele não fazer mais isso. Quem sabe ensinar não precisa medicar. Simples assim. Terror. Então o autismo é uma desordem. É uma desordem de
Comunicação de funcionamento, o ser não sabe controlar seu próprio funcionamento, mas qual adulto sabe isso hoje? Qual adulto sabe? Qual idoso sabe? Quantas gerações passam e as pessoas não sabem controlar a si mesmos porque não conhecem a si mesmos? Não é nem controlar, mas é também usufruir de si próprio, né? Porque nós somos algo tão incrível e a gente não aproveita tudo que é. Não aproveita isso aqui. Essas máquinas impressionantes que fazem tudo. A gente não está aproveitando o que nós somos, né? Por isso que está cheio de problemas. Todo mundo tem um problema, todo mundo é tratado por algo. O único tratamento real é a gente ver a nossa natureza. Eu escrevi hoje, até foi num outro caderno, que as 7 linguagens, elas são a natureza do ser humano organizada em 7 janelinhas. E muito facilmente a gente abrindo essa janelinha, a gente olha para nós mesmos. A gente olha para nós. O que eu sei disso? O que eu faço sobre isso? Como eu me comporto com isso, né? E se eu não tenho essas janelinhas, como a gente vai se ver? Como a gente vai se abrir? A gente não é educado nunca para se ver, né? Sempre para ver fora, para ver um futuro, para ver uma profissão, para ver algo sempre fora de nós mesmos. Mas a gente tem que ser educado para ver nós mesmos. O fora vem depois, porque se a gente souber de nós mesmos, a gente vai fazer qualquer coisa fora muito bem feita, com muita consciência, com muita beleza, né? É o oposto, é o oposto. Então, autismos e transtornos com as 7 linguagens inexistem. Não existem. Porque eu não vejo isso antes do ser humano deficitário de linguagens. É um ser que está em desordem. É uma casa bagunçada.